acho que vou tirar o Rob. Pelo menos nem tanto ao mar, nem tanto à terra isto. Olá, eu sou a Ana. Hoje estou a filmar de uma forma assim um pouco diferente. Eu estou a passar a ferro, acabei de passar aqui uma t-shirt branca. E então o que é que se passa? Este vai ser o registro tipo mais informal de que há memória neste canal. Até agora, não é? Porque eu tinha aqui muita roupa para passar a ferro. Nós hoje temos um almoço de família. Eu durante a semana não consegui passar a ferro porque tive muita coisa para fazer e ainda bem, foram tudo coisas positivas, mas não tinha mesmo tempo. Foi assim uma semana, pronto, tinha tempo para descansar, não é? Isso para mim é importante e então não consegui passar a ferro. Uma curiosidade, eu gosto bastante de passar a ferro. Por acaso, gosto imenso. Eu gosto muito de roupa e gosto de ver os vincos a ficarem lisinhos. É daquelas coisas, pronto. Eu digo isto porque a maior parte das pessoas que eu conheço detesta passar a ferro. Mas pronto, era uma coisa que eu era menina para fazer profissionalmente se fosse necessário. E então, vamos ver como é que isto corre, esta gravação. Isto pode correr pessimamente mal. Eu, a semana que se avizinha, aliás, as semanas que se avizinham, apareceu um trabalho novo, então tenho muita coisa para fazer também. Portanto, era ou gravar nestes moldes, sendo que depois ainda tenho que o editar. Enfim, ou não gravar nada. E eu queria mesmo gravar qualquer coisa. E então, o filme de que eu vou falar hoje, esta t-shirt está toda torta. A sério, estas t-shirts têm assim uns moldes muito manhosos e isto, enfim. Bom, vocês não estão aqui para ouvir dicas, não é? De como passar a ferro. Então, hoje vou falar sobre o filme Black Klansman, que é um filme do realizador americano Spike Lee. Ele tem 60 e poucos anos. E eu penso que a obra cinematográfica dele está mais focada na comunidade negra americana. Eu sei que ele é muito conhecido, porque já ouvi falar dele muitas vezes. Mas é daquelas coisas que às vezes tu ouves falar muitas vezes e depois não sabes bem em que contexto. Pronto. E eu fui ver aqui na página do IMDb, tenho aqui o telemóvel em cima da tábua, mais longe do ferro de engomar, para ir consultando. E então consultei e vi isso, constatei isso. Portanto, que ele tem muitos, a maioria, se não todos, pelo menos atendendo aos cartazes, será sobretudo focado na comunidade negra americana. E este não é exceção. Este filme é baseado numa história real, que aconteceu mesmo, no início dos anos 70, 1971, 1972, e é baseado num livro, também, escrito pelo primeiro polícia negro americano no Colorado, sobre a infiltração no Ku Klux Klan. Nessa cidade. Pronto. O filme é muito sério, mas tem muita comicidade. Acaba por ser cómico em muitas alturas. Ele puxa um bocado por aí. Mas é muito sério também, lá está, ao mesmo tempo, porque fala sobre racismo nos Estados Unidos, fala sobre extremistas. Há aqui também um grupo de ativistas negros de uma universidade que fazem comícios, conversas, tertúlias e que são vigiados pelos polícias também, porque têm medo que eles se tornem extremistas também, ou que se queiram vingar de tudo aquilo de que foram vítimas, não é? Portanto, aborda aqui muitos temas que são pesados e que são muito pertinentes agora. E vai sendo feito um paralelismo entre o que se passou nessa altura, não é? Nos anos 70, e agora. Bom, então, quando o filme começa, o Ron, como é que se chama a polícia? Esperem. Ele tem um apelido não muito fácil. Ron Stallworth. Quando o filme começa, Ron Stallworth está a entrar numa esquadra, a ser entrevistado por dois... Eu depois nunca sei muito bem as hierarquias e os nomes das hierarquias. São superiores, não sei se são sargentos, enfim. Um branco e um negro. Sendo que o negro... Eu acho que ele não é polícia.
Não, porque o Ron é o primeiro polícia que vai entrar naquela esquadra no Colorado. O primeiro polícia negro, desculpem. E então o Ron é uma personagem interessante, porque ele quer mesmo ser polícia, tipo, ele quer mesmo ser polícia. E a primeira coisa que fazem é metê-lo nos arquivos da polícia. Ele testa aquilo, tipo, está farto, está aborrecido. Ele quer trabalho de campo, quer ação. E então lá se vai chateando e colocam-no num grupo que pareceu que seria um grupo de polícias dentro da polícia, de infiltrados, de pessoas que fariam escutas, que faziam escutas, que se integravam em grupos, enfim, como é que eles chamam aquilo? Intelligence. É isso, é um grupo, eu não sei qual é o correspondente em português, mas é isso, que fazem esse tipo de trabalho mais discreto, mais de à paisana, assim, uma coisa mais subreptícia, pronto, é isso. O primeiro trabalho infiltrado que o Ron teve foi numa espécie de comício ou palestra estudantil, portanto, de estudantes negros, americanos, em que o orador teria tido uma ligação às Panteras Negras, que foi um braço armado de defesa de negros americanos contra a brutalidade policial. Terá sido originalmente criado para os defender da brutalidade policial, isto nos anos 60, 1966. Pronto, eu fui pesquisar isso. E lá vai o Ron com um microfone. Depois era engraçado porque eles usavam, imaginem, vocês têm uma camisola, por baixo têm uma t-shirt. Agora, quando se vê nos filmes, eles usam um microfone por dentro, colado na pele. Mas ali não, estava muito mais à superfície. Não sei, aquilo parecia muito arriscado. Mas não devia ser uma prática assim tão comum, não sei. Ou tão conhecida em termos de mainstream. Portanto, ninguém desconfiava, não sei. Bom, então o Ron vai, infiltra-se nesse grupo, conhece uma rapariga muito bonita que era a líder do grupo de estudantes e que tinha organizado esse tal encontro, essa tal conversa. E então, basicamente, o objetivo é eles perceberem se o discurso que eles estão a ter é de incitamento à violência e em pegarem armas e se eles ficam muito alterados, pronto, se é preciso, enfim, tomar alguma atitude em relação a estes grupos que poderão eventualmente tornar-se extremistas. Porque isto é um grupo de estudantes que luta pelos direitos dos negros americanos, porque ainda há muito racismo e nesta cidade em particular, eles focam-se no Colorado, existem grupos extremistas também racistas, ok? Enfim, então os estudantes unem-se para fazer manifestações, para lutar pelos seus direitos, portanto são ativistas, não é? E então pronto, lá vai o Ron. Dizem-se algumas coisas, sim, mas não é tudo um pouco, parece um pouco metafórico, mas há ali um incitamento a agarrar nas armas. E depois quando pergunta ao Ron, ele diz, não, mas aquilo era metafórico, eles não são violentos, não pareceu que fosse esse o objetivo. Enfim, ele lá engraça com a rapariga e eles começam então uma relação que se vai desenvolvendo, não começa logo nessa noite, ok? Mas, quer dizer, sim, de certa forma começa. Eles não focam muito o filme nessa relação entre os dois, mas eles dão-se bem e têm visões diferentes, não é? Aliás, ele demora muito tempo a dizer-lhe que é polícia e já é quase em desespero, é quando já não pode esconder mais, porque para ela e para aquele grupo de ativistas estudantes, os polícias são todos pigs. Eles chamam-nos pigs, porcos. E por acaso há uma conversa que ele tem com ela sobre isso, em que ele lhe pergunta, então, mas... em que ele lhe pergunta, não, em que ele diz, então, mas nem todos os polícias são racistas. E ela ignora isso, ou faz que não ouve, não, todos os polícias são porcos. Portanto, ou seja, eu não sei se é esse o objetivo do Spike Lee, mas sugere-se em algumas partes do filme que qualquer grupo
mesmo que a razão esteja mais dos estudantes negros, não é? E da comunidade negra que foi oprimida, epá, que ainda é, nos Estados Unidos ainda é bastante. E mesmo aqui, eu aqui em Viseu, de vez em quando, ouço cada comentário, só por causa da pele, da cor da pele da pessoa, que eu fico... A sério, como é que isto é possível ainda? Mas, enfim, existe. Ok, mas nos Estados Unidos é muito mais gritante, morrem pessoas por causa disso, enfim, por causa da violência policial também, portanto é uma realidade mais violenta. Apesar de tudo, apesar de também já existirem casos cá em Portugal que se tornaram conhecidos há pouco tempo de violência policial sobre comunidades negras. E então, enfim, racistas existem em todo lado. E atenção, este filme mostra polícias racistas, sim, mas também mostra polícias não racistas, ok? Aliás, o grupo em que o Ron está inserido, este tal Intelligence, ele é mais um. A cor da pele dele é perfeitamente irrelevante para a relação que eles têm no dia-a-dia. Bom, e então, como eu estava a dizer, às vezes corre-se o risco de se ser demasiado... De depois se ser intolerante, lá está, mesmo que a comunidade negra tenha a razão do seu lado, quando tu depois começas a ser intolerante, começas a ser racista também. Então todos os brancos são racistas. Isso é um preconceito. Isso também é racismo, não é? Porque estás a dizer que todos os brancos, pela cor da sua pele, por serem brancos, são de determinada forma, que é o que os racistas brancos fazem em relação aos negros. Como são negros, são assim e assim. Portanto, está errado. Então, é assim, bebem um pouco desses mesmos ensinamentos e desses mesmos vícios e repetem a fórmula, mas ao contrário. E eu acho que o Spike Lee explora um pouco disso neste filme. Pronto. Então, há esse comício, o Ron diz, não dei assim muita importância, eles não dão muita importância, pronto, têm que estar atentos, têm que ir monitorizando. Sucede também uma situação em que a rapariga, portanto, acaba o comício, o Ron diz, podíamos ir ali tomar uns copos e tal, e ela diz, mas eu tenho que levar o orador ao hotel com os amigos, e ele, ok, então encontramos depois do bar, e depois no bar X, e depois eles lá se encontram no bar X, e ela diz que quando estava a levar o orador ao hotel, foram parados pela polícia. E essa cena é impressionante, porque eles são parados pela polícia, porque são negros num carro, é só isto. E têm todos que sair do carro, são para aí 3 ou 4 polícias, eles são 4 também, e estão homens de um lado do carro e mulheres do outro lado, são 2 mulheres e 2 homens, portanto, o orador, um homem e 2 mulheres, incluindo a namorada do Ron, a futura namorada do Ron, e estão tipo assim, com as mãos sobre o capô do carro, ou o tejadilho, aliás, do carro, e pernas afastadas, que é para, enfim, whatever. Porque acho que quando são considerados violentos têm que fazer isso. E a dada altura, esse tal polícia racista, que o Ron já tinha topado, começa a apalpar a rapariga. E os homens começam-se a passar, gente, está quieto, não sei o quê, não faças isso. E os outros têm armas. Diz, está calado, isto é procedimento. E depois o outro, esse polícia racista diz, eu posso fazer o que eu quiser, vocês estão aqui para me servir. Ou, estão a perceber? Para o servir, seja servir... ou servir, têm que estar disponíveis, por serem negras, têm que estar disponíveis para serem usadas. Esse bocadinho não acontece uma violação, vamos lá, acontece um abuso sexual, porque ele apalpa-as e tal, não há uma violação, mas é tão violento e eu acho que eu, como mulher, depois acabo por sentir isso, é horrível, percebem? É horrível, essa intimidade que tu não queres, percebes? Que tu não... É uma coisa para mim que é tão íntima ter alguém... Aquela coisa de criminalizar os piropos, eu isso acho ridículo. Mas os apalpões, a sério, dá vontade de criminalizar, porque estão-te a mexer em algo íntimo, tu não... É quase uma espécie de violação, percebes? É tão sujo. Mas enfim, bom, mas só isso que ele disse, para além do ato físico em si, não é? Isso que ele disse e que depois volta a repetir mais tarde no filme, é de uma violência muito grande, não é? Ele sentir-se dono de alguém pela cor da pele dessa pessoa. Bom, e então, um bocadinho mais à frente, no filme, pouco depois, o Ron, sei lá, estava aborrecido, não estava a fazer nada lá no escritório da esquadra,
e decide ligar para um número que ele tinha, eu não sei onde é que ele arranjou, mas de alguém que pertenceria ao Ku Klux Klan, que, entretanto, estava mais discreto, não é? Pronto, as pessoas não podiam dizer que pertenciam ao Ku Klux Klan. Ok? Pronto, eram racistas e tal, mas não podiam dizer que pertenciam a esse grupo que foi muito violento. Eu agora não sei se foi mais nos anos 40 ou 50, mas foi muito violento nos Estados Unidos. Eles assassinavam negros. Eram coisas mesmo macabras. E eles falam também um pouco sobre isso aqui no livro. No filme. E então, ele liga para um gajo qualquer que pertenceria ao Ku Klux Klan e diz que está interessado em juntar-se. E eles dizem, ok, pode ser. E ele vai tendo conversas ao telefone e diz coisas horríveis. E depois é muito engraçado, e está aqui um pouco da comicidade desta história. É que ele está, um negro, sentado ao telefone a dizer, pois os negros passam uma cambada e não sei o quê, e assim insultar mesmo, com insultos fortes. E estão os outros polícias brancos a olhar para ele, género... O que é que está aqui a passar? E então a ideia dele é infiltrar-se no Ku Klux Klan e perceber se eles, quer dizer, estão muito preocupados com um grupo de estudantes, não é? Mas ele quer perceber se eles também são um grupo armado, se são perigosos, se são potencialmente perigosos para a comunidade ali no Colorado. E decidem, ok, vamos avançar com isto, só que ele não pode ir às reuniões, porque ele é negro, não é? E então escolhem um outro polícia, que faz parte desse grupo, não é? Que é interpretado pelo Adam Driver, que se chama a personagem Flip Zimmerman, que é judeu. Ou seja, o grupo está a falar com um negro e vai ser enganado, porque acabam por ser, por um judeu. É assim, o fim da macacada, não é? É perigoso, é um trabalho muito perigoso. Aliás, porque quando esse colega branco, o colega do Ron, se consegue infiltrar e vai conhecendo as pessoas, aquilo está assim envolto em algum secretismo e tal, há uma das pessoas do grupo que é super desconfiado e violento, que é a personagem Felix. Não é? E meteu na cabeça que ele é judeu. Ele é paranoico. É daquelas pessoas que desconfia de toda a gente e um dia acerta. Pronto, acho que é mais um caso desses. Vamos lá. E depois há um diálogo também interessante em que o sargento diz ao Ron, portanto o superior do Ron diz-lhe, epá, olha, acho que são tudo brancos, ok? O Ron é o único negro naquela esquadra. E o sargento diz ao Ron, epá, esta tua ideia eu acho que tem pernas para andar, acho que foi uma boa ideia, pá, é um bocado arriscado, mas vamos ver onde é que isto nos leva. Sabes que estes grupos extremistas, racistas, andam muito discretos ultimamente, mas têm umas pessoas que com um discurso mais moderado, ok, isto depois faz lembrar alguma coisa, lá está aqui o paralelismo com coisas que se estão a passar agora. Portanto, são extremistas, mas como perceberam que esse discurso extremista não consegue passar a mais camadas, portanto, passa só para uma camada muito restrita de pessoas, adotam um discurso mais moderado, focando-se em problemas que andam a preocupar as pessoas, como a violência ou a imigração. Pronto, eu agora estou a pegar em coisas que se passam agora, não é? Na atualidade, mas pegam nesses temas que preocupam mais pessoas, de uma maneira geral, e com um discurso mais moderado vão conseguindo chegar a essas pessoas, mas um discurso que assusta, que mete medo, mas sem usar assim palavras abertamente racistas, e vão-se conseguindo infiltrar e um dia até podem chegar à Casa Branca. Isto o sargento a dizer ao Ron. E o Ron, ai não, achas? Não, isso nunca vai acontecer, os americanos nunca deixariam que isso acontecesse. E vira-se o sargento, olha, tu para negro és muito ingênuo. E eu achei piada porque eu acho que ele estava a fazer uma alusão muito clara ao Trump, não é? À ida do Trump para a Casa Branca. E achei piada a esse último comentário, de gente, para quem pertence a uma comunidade tão fustigada e tão castigada ao longo de séculos nos Estados Unidos, és um bocado ingênuo, enfim. E então, lá está, é feita, eles conseguem se infiltrar no grupo, sempre com muito perigo por causa desse tal Felix, que é sempre muito desconfiado. E acontecem uma série de peripécias que, olha, se querem saber, têm que ver. Mas lá está, impressiona pela violência destes grupos. Portanto, o filme acaba por ser um pouco ligeiro porque adota ou foca-se um pouco nessa parte mais cómica,
Mas é muito violento, aquilo é muito violento. Às vezes esqueces-te que aquelas pessoas estão armadas, que querem matar os negros, que querem colocar bombas, que têm um discurso hiper violento e extremista. E depois há uma cena em que tu tens, e lá está, ele vai sempre fazendo o paralelismo. Já mais para o final do filme, há uma cena em que tu tens uma reunião do Ku Klux Klan, que é uma reunião de culto, quase religiosa, em que eles estão enfim, a integrar o Philip Zimmerman no grupo do Ku Klux Klan. Ele fez, o Ron fez, porque era o Ron que ia falando com toda a gente por telefone, incluindo com o Big Boss do Ku Klux Klan, o tal que se estava a tentar infiltrar de forma mais moderada, com um discurso mais moderado, mas infiltrar na política americana. E é ele que vai ao Colorado para fazer essa cerimónia, para concretizar essa cerimónia, e eles têm os capuzes brancos e essas coisas todas. E é uma cerimónia que é quase religiosa. É horrível, aquilo é completamente blasfemo, mas enfim. E depois, ao mesmo tempo, está a acontecer uma reunião dos estudantes americanos com um sobrevivente, ou com um sobrevivente, com um negro americano que viveu, já idoso agora, mas que viveu nessa época de forte perseguição do clã, do Ku Klux Klan. E em que ele está a contar a história de um rapaz que tinha um atraso mental, um rapaz negro. Portanto, isto estaremos a falar que é anos 50, por aí. Portanto, isto não foi há muito tempo. E o rapaz é acusado de ter violado uma mulher branca. É condenado sem... Tipo, ele diz, o julgamento durou 4 minutos, pronto. E é assassinado. É esfaqueado, pontapeado, levado... tipo, uma forma, quase uma coisa medieval. Levado pela cidade, amarrado a um carro, ou lá o que é. Tipo, as pessoas estão todas de férias, ou é um feriado quase, as crianças não têm aulas para assistirem a essa chacina, e depois é pendurado, todo estropiado, ou queimado. É queimado. Olha, ouçam, a descrição que o senhor faz é... Percebem? E isso ser... E eles acharem-se superiores, são coisas que eu não consigo entender. Estão a perceber? Eles, os brancos, não é? Acharem-se superiores a terem este tipo... É claro que nem todos os brancos eram racistas, não é? Opa, e eu penso, eu não sei muito sobre história americana, portanto vamos já esclarecer isso aqui. Já deu para perceber, aliás. Mas eu diria que o que funcionou foi... Porque assim, quando tu tens brancos no poder, naquele caso que queriam a libertação dos negros, era onde, se não tivesses ninguém que estivesse no poder com interesse em libertar os negros, eu acho que seria muito, muito mais complicado. Não é? Portanto, não é que todos os brancos fossem racistas, não é? Só que até isso deixar de ser permitido, até os negros deixarem de ser vistos como coisas para eles se divertirem com essas porcarias, não é? Para não dizer outra coisa. Usarem as pessoas como se fossem objetos, não é? Porque depois isso é uma coisa que fica quase gravada, não é? Se tu tens escravidão até tão tarde e segregação, isso as pessoas depois ficam a achar que aquelas outras pessoas são suas, são objetos, são sua propriedade, eu sei lá. Estão a perceber? Eu não vivi nessa época e aliás tenho pessoas de várias etnias na minha família e sobretudo africana, e eu não sei o que é sentir que outra pessoa é inferior a ti por causa da cor da sua pele. Eu não consigo perceber isso. É estranho, é inconcebível. Então o filme explora muito todas essas problemáticas, vamos lá. E acaba, aqui não é spoiler, acho que... Quer dizer, o filme, vamos lá, vai tendo, apesar de tudo, um tom um pouco leve, apesar de tudo. Porque só depois, quando tu começas a refletir sobre o que estás a ver, é que percebes a violência de muitas das coisas que são ditas. Porque o tom do filme e as próprias personagens são joviais. O Ron, o Philip Zimmerman, o outro colega deles da polícia, são pessoas muito cool, muito fixes, e ok, nós conseguimos fazer isto e tal.
vamos apanhá-los e... Só que o teor das conversas e tudo dentro desses grupos extremistas é isso. Está carregado de muita violência. E então, o fim, as últimas imagens são daquela manifestação em Charlottesville de nazis americanos, a gritar contra os slogans, contra os judeus, contra os negros. E depois houve uma contra-manifestação de defesa dos direitos humanos e depois veio o Trump a dizer que havia boas pessoas de ambos os lados e que havia violência de ambos os lados, apesar de a pessoa que morreu nessa manifestação pertencer ao lado que estava a lutar pelos direitos humanos, não é? Atropelada por alguém que pertencia ao outro lado dos nazis. E pronto, isso deu-me vontade de chorar, porque tu vês o pessoal à luta uns com os outros nas ruas, violência, extrema violência. É isso, são discursos que estão a ressurgir e que se sentem justificados por terem uma pessoa à frente da nação como o Trump, que depois faz esses discursos quase de desculpabilização desses grupos extremistas. E dá vontade de chorar. A mim dá-me vontade de chorar. É quase como se estivéssemos a caminhar para um abismo. Bom, mas numa nota mais positiva, pronto. Então, para acabar aqui o livro... para acabar aqui o filme, eu gostei muito do filme, recomendo-vos vivamente que vejam. Acho que dá depois também para pensar em todas estas questões, mesmo que não seja a nossa realidade, não é? Mas acho que faz pensar sobre grupos extremistas, quem está nesses grupos, que pessoas são também, porque é que são extremistas, o que é que as leva a ser tão violentas. E nessa senda queria falar sobre uma entrevista que eu vi, que o Luís me mostrou, que é de uma humorista, que é ela, Sarah Silverman, é isso? Eu coloco o link lá em baixo, em que ela entrevista uma rapariga que pertenceu a um grupo religioso muito violento nas palavras. E que é isso, era um culto, era uma seita. E ela nasceu nessa seita e fazia parte das manifestações e era como se considerassem que toda a gente que não pertencia a essa seita eram inferiores e mereciam toda a ira de Deus. Imaginem, o 11 de setembro em Nova Iorque, o furacão Katrina, eles iam fazer manifestações a dizer bem feita e Deus, vocês merecem, não sei o quê, ou iam para funerais das pessoas a dizer toma lá, é bem feita, coisas assim mesmo emocionalmente muito, muito violentas e muito cruéis. E ela pertencia a esse culto e participou dessas manifestações todas, até que um dia ela ficou de divulgar a mensagem deles via internet, através do Twitter, se não me engano. Então ela publicava tudo isso, todas essas mensagens muito provocatórias e muito violentas no Twitter. E começou a ter respostas. Portanto, havia respostas também muito violentas de volta, mas havia quem conversasse com ela. E quem lhe perguntasse, olha, mas porquê é que tu acreditas nisso? Mas porquê é que tu achas isso? E ela começou a questionar. Porquê é que ela pensava nisso? Porquê é que ela acreditava nisso? Havia uma das pessoas que era um rapaz com quem ela falava mais e com quem acabou por se casar. Ela saiu da seita. Ela começou a perceber que não havia muita lógica e que era muito cruel e que estavam a ser muito cruéis para as outras pessoas e a espalhar uma mensagem que era de ódio, quer dizer, que depois é tão contrária à mensagem que se tu leres a Bíblia e sobretudo o Novo Testamento, não é? Que Jesus transmite, enfim, então é muito contraditório, mas enfim, grupos extremistas, é impressionante como é que se apropriam da palavra para depois pregar uma coisa que é completamente oposta. Isso é o mais comum, mas enfim, pronto. E então ela começa a questionar, acaba até por se casar com ele, agora faz voluntariado, vai ter com essas comunidades de quem falava mal e quem tratava mal para tentar um pouco redimir-se do que fez. Foi completamente rejeitada pela família. E ela aí, pronto, emocionou-se um pouco, porque acho que desde que saiu, há 5 anos que não fala com ninguém, porque para eles ela passou a pertencer
ou outro grupo de humanos que são demoníacos, não é? Por não pertencerem àquela seita. E houve uma coisa que me tocou mais nessa conversa, e que ela também falou nisso, é que tu podes não concordar, quer dizer, a sorte dela foi existir quem quisesse falar com ela sobre essas crenças que ela tinha. E ela aí começou-se a questionar. Se alguém dissesse, não, eu não quero ouvir o que tu tens a dizer. Tipo, esta mania agora de proibir as pessoas de falar, de irem a comícios, não sei o quê. Não, como as pessoas começaram a rebater aquilo que ela estava a dizer com argumentos lógicos e inteligentes, ela começou a questionar. Porque estas pessoas não são, pá, eu não acredito que sejam inerentemente más. E burras e estúpidas. Eu não acho que aconteceu alguma coisa nas suas vidas que as tornou assim. Agora, tu podes não ficar amiga dessas pessoas e nunca as convenceres de nada, mas, e isso ela fala nisso também, ao abrires o diálogo e ao rebateres essas ideias, as pessoas mais novas que possam assistir a essa palestra, a essa conversa, o que for, vão pensar. E assim podem escolher. Não é? Porque quando tu te fechas no grupo e toda a gente repete aquilo que tu dizes, é um eco das opiniões uns dos outros e não há abertura nenhuma, tu nunca vais mudar de ideias, tu nunca te vais identificar com o outro. Ela falou nisso, ela não tinha empatia nenhuma com as outras pessoas e de repente, só por começar a pensar nisso e a questionar, começou a sentir essa empatia. Já não, isto são pessoas como eu. Eles também sentem tristeza, também sentem dor, angústia e eu só lhes causei mais. Pronto. E então achei essa entrevista muito interessante e que tem muito a ver com a temática deste filme também, não é? Porque eles falam aqui de grupos extremistas, sobretudo o Ku Klux Klan, mas também de um grupo de estudantes negros que de certa forma parece também estar um pouco a fechar-se à comunidade branca que existe no sítio onde eles vivem e de que muita gente faz parte que não é racista. Pronto. Enfim, e então, olhem, espero que tenham gostado deste vídeo. Foi muito, muito informal. Vamos ver como é que isto fica, quando é que eu posso editar. Dava jeito que fosse hoje. E espero não ter sido muito, muito dispersa no meu discurso, porque isto estar concentrado em duas coisas ao mesmo tempo, parecendo que não, distrai-me ainda mais do que é costume. Espero que tenham a oportunidade de ver o filme e se já tiverem visto, se souberem mais até sobre história americana, do racismo na América ou assim, também deixem comentários, sugestões de livros ou outros filmes também. E pronto, e vamos falando por aqui e até à próxima. Tchau, tchau.